Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa, número 51, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, será que você gosta de poema, de poesia? Sim, é um gênero textual, né? Ou seja, é um tema, forma da gente escrever algum texto, da gente dizer algumas coisas. E o legal é que às vezes pode ter rima e às vezes não. Lembram lá no comecinho quando a Prof disse que é brincar com palavras? Então depois que a gente sabe, eu não escrevo só elas soltas aí, não. Eu posso escrever através de um poema. Então vamos descobrir o que é, como é e ler alguns poemas? Então vamos lá! Para essa aula você não vai precisar de material nenhum, nem do alfabeto móvel. Hoje vamos dar um descanso para ele, certo? Então, mais para depois você vai usar o caderno, lápis de escrever, borracha e lápis de cor. Então vamos lá? O título do poema que vamos ler é Chatice e fala sobre um jacaré. Qual será a chatice desse jacaré? Vamos descobrir? Então, olha só. Chatice. Jacaré. Larga do meu pé. Deixa de ser chato. Se você tem nome, então vê se come. Só o meu sapato. E larga do meu pé e volta pro seu mato, jacaré. Nossa, que será que era essa chatice então, hein? Que ele ficava muito no quê? No pé da pessoa, né? Quem escreveu esse poema foi o José Paulo Paes. Sim, foi ele que escreveu aquele convite bacana que ele fez para que a gente brincasse com as palavras, não é mesmo? Então, olha só, chatice. E aí, esse jacaré era chato? Será que você já viu alguém que estava no seu pé e também fica chato? Vamos ler então as palavras e diga quais são os pedaços iguais. Então, num poema, às vezes, muitas vezes eles usam a rima, né? Que são aquele final das palavras. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ler essas palavras? O seu H e o A forma chá. O T e o O, to. Então, que palavra formou? Chato. Muito bem. Agora essa aqui. O S e o A, sa. O P e o A, pá. O T e o O, to. Que palavra formou? Sapato. Agora, que palavra nós temos aqui? O M e o A formam o quê? Ma. O T e o O formam o quê? To. Que palavra eu vou formar então? Mato. Chato, sapato e mato. Será que elas têm alguma coisa igual? Então vamos ver. Será que você descobriu? Sim, elas têm. O final, então, ó, chato, ato. Sapato, ato. Mato, ato. Então, o que elas têm igual é o final. Posso dizer, então, que essas palavras, elas rimam? Sim! Quando o final dela, o som for parecido ou igual, porque se usa as mesmas letras, então, nós temos uma rima. Chato, sapato e mato rimam. Quando o final das palavras, então, elas podem rimar. Então, falando em rimas, esse poema ele era cheio de rimas. Então, vamos ver se a gente encontra mais algumas. Então, olha só. Jacaré, sapato e come. Vamos ver quem rima com quem? Então, vamos ver. Jacaré. Rima com mato? Jacaré, mato? Não. Jacaré e fome? Não. Jacaré e pé? Sim, jacaré e pé rimam, mas porque o final é igual, a última letra. Sapato. Quem rima com sapato? O mato ou fome? Sapato, mato, fome. Muito bem. Sapato rima com mato. E come rima com fome? Sim, come e fome. Então, essas palavras, elas rimam. Agora, ouça a leitura e você vai completar cada frase com a palavra que falta de acordo com o poema lido, certo? Então, vamos ver. Escolha as palavras do quadrinho. Então, ó, nós temos sapato,
mato, pé e jacaré. Então, quando ele fala lá no texto, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Vou ler de novo e presta atenção. Chatice, jacaré, larga do meu pé, deixa de ser chato. Se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. E larga do meu pé e volta para o seu mato, jacaré. Muito bem, então vamos ver o que ele vai falar ali, que ele vai rimar, que ele vai dar continuidade ao poema. Então vamos ver. Larga do meu sapato? Larga do meu mato? Larga do meu pé ou larga do meu jacaré? Larga do meu pé. E agora? E volta para o seu mato, sapato, pé ou jacaré? Jacaré. E volta para o seu mato, jacaré. E agora? Encontre. Então a gente viu, né, para terminar essas palavras, elas acabavam rimando, não é? No meu pé, jacaré. Agora, encontre no poema a palavra chato. Então, para eu encontrar é assim, chá, C-H-A-T-O, o T e o O, chato. Então, pare o vídeo e encontre aí aonde está a palavra chato. E aí, encontrou? Vamos ver? A palavra chato estava aqui. Chato. Por que o jacaré era chato? Porque ele estava no pé da pessoa, né? O fato do jacaré não largar o pé de quem fala, no texto faz ele ser um chato. E aí, você já teve alguém que era chato? Que ficava no seu pé? Aqui talvez era de forma literal, não é? Porque ele estava no pé dele. Mas muitas vezes nós falamos assim, ai, larga do meu pé. Não quer dizer que a pessoa está lá no seu pé agarrado. Quer dizer que ela está sendo chato, que ela fica o tempo todo pertinho de você, fica na orelha. Então esse larga do seu pé também pode ser usado dessa maneira, certo? Não de maneira que realmente está lá no seu pé. E qual é o título do poema? Vamos ver se você lembra. Qual era? Chatice. O nome do poema era Chatice. O texto que lemos é um poema. Você sabe o que é um poema? A gente já falou algumas vezes. Então, ele trata de um texto escrito em linhas, que nós chamamos de versos, e quando esses estão agrupados, se chama estrofe, e que geralmente apresentam rimas. Então, olha só, lá no poema Chatice, então, cada linha que nós temos aqui, ó, nós chamamos de verso. Então, 1, 2, 3, né, são versos. E esses versos, eles vão se agrupando. E quando eles se agrupam, nós chamamos de estrofes. Então, olha só, estão vendo? Ó, aqui é uma estrofe, aqui é outra. E ele separa por um lado maior. Mas tem alguns poemas que tem uma estrofe só. Então, não é regra que ele tem que separar. Tudo depende de quem escreve. Porque, ó, parece que cada vez ele muda um pouquinho, ó, do que ele estava falando. Aqui, ó, jacaré, larga do meu pé, deixa de ser chato. Então, aqui ele enfatizou o quê? Que estava no seu pé. Mas aqui, ó, se você tem fome, então vê se come só o meu sapato. Então, estão vendo que ele continuou a ideia? Só que ele, ó, falou do pé antes, agora ele deu uma sugestão para ele comer, e daí ele fala o quê? E larga do meu pé, e volta para o seu mato, jacaré. Então, ele está dizendo o quê? Uma outra coisa. Então, é como se a ideia fosse um começo, um meio e um fim. Por isso que ele fez e separou em estrofe. Esses versos, esse poema, nós também encontramos nas canções, né? Também nas poesias. Então, vamos ver? Então, um verso é cada linha. Quantos versos tem esse poema, então? Então, olha lá, se cada linha é um verso, então conte aí. Quantas linhas ou quantos versos tem esse poema? E aí, contou? Então, vamos descobrir? Vamos lá. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos versos tem? 9. E agora?
Nós vimos que as estrofes é quando a gente junta esses versos, não é? Então, quantas estrofes tem aqui? E aí? Aqui a prof já deixou eles juntinho, né? Ó, a gente vê porque eles têm um espaço maior também. Então, quantas estrofes tem esse poema? 3. Então, 1, 2, 3. Então, nós já vimos que tem 3 estrofes esse poema. E aí, gostaram do poema do Chatice? E esse jacaré era chato mesmo? Agora, eu trouxe um outro poema. E vamos conhecer que também é um passarinho que não acha o jacaré chato. Você acredita? Será? Vamos descobrir? Olha só que poema legal. Quem escreveu foi o César Obieide. Então foi ele que escreveu. Vamos ver? Olha só. Jacaré e passarinho. Existe até um passarinho que adora jacaré. Vai para dentro da sua boca e faz dela o seu chalé. Come o resto do alimento como sendo canapé. Mas por que o jacaré nunca come o passarinho? É porque os dois se ajudam quando usam um palitinho. Um come bastante e o outro deixa o seu dente limpinho. E o mesmo acontece com diversos animais. Quando o bicho ajuda bicho, todo bicho é bem capaz. É a lei da natureza para os bichos terem paz. Olha só, o que acontece? Por que o jacaré não come esse passarinho? Porque ele ajuda, olha só. Olha onde está o passarinho, tá aqui pertinho, né? Eles são amigos e porque o passarinho vai lá e dá uma limpada nos dentes do jacaré. Se você fosse passarinho, você ia ter essa coragem de ir lá na boca do jacaré e limpar os dentinhos? Eu não sei se eu teria. Então, olha só, essa é a ideia. Mas voltando para esse aqui é apenas um poema. Você sabia que isso acontece de verdade? E existem muitos pássaros que ajudam outros animais. Por exemplo, tem alguns animais, por exemplo, alguns pássaros que vão em animais maiores para comer os bichinhos, as mosquinhas que tem lá, né? Então, quando você vê um passarinho em cima de um touro, por exemplo, de um boi, de um búfalo, ele está lá o quê? Comendo. Até do hipopótamo tem um passarinho que vai lá para comer então, os bichinhos que ficam ao redor. E no mar também acontece. Na baleia tem uns peixinhos que eles ficam ao redor dela e vão comendo outros bichinhos que estão ao redor. Olha que interessante, vê se a natureza não é fantástica. E é sobre isso que está falando esse poema. Então agora vamos ver, nós estávamos falando sobre versos, a estrutura de um poema, de como se escreve. E o César, né, o escritor desse poema, ele fez isso também. Então vamos ver quantos versos será que ele tem nesse poema. Lembram que é verso? Verso é cada linha. Pare o vídeo aí e conte então quantos versos tem. Vamos descobrir? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, quantos versos tem? 18. Tem 18 versos. E agora, quantas estrofes tem? Lembram que as estrofes são os versos juntinhos, né? Então, ela dá a ideia, cada vez que ele vai fazer uma estrofe, é como se ele fosse contar algo novo sobre o poema. Então, vamos ver? 1, 2, 3. Quantas estrofes tem, então? 3 estrofes, né? Então, olha só, aqui uma, aqui duas e aqui 3. E aí, gostou dos poemas de hoje? Do Chatice ou Jacaré e Passarinho? Legal, não é mesmo? Como é bacana a gente poder ler, aprender quantas coisas novas, mesmo num poema a gente aprendeu. Então agora você vai praticar, você vai fazer a sua atividade lá no seu caderno, capriche aí, faça com vontade mesmo, queira aprender, que eu tenho certeza de que você vai aprender mesmo. Certo? Então, uma boa atividade e até mais!